Hoje eu vou falar sobre uma pergunta central na neurociência da hipnose. Existe uma assinatura neural da hipnose, ou seja, um padrão cerebral consistente que aparece quando alguém está hipnotizado? Esse vídeo é uma síntese da revisão sistemática e meta-análise de Landry e colegas. Por décadas, estudos de neuroimagem sobre hipnose trouxeram resultados inconsistentes. A mesma região, como o córtex cingulado anterior, aparece ativada em alguns estudos e desativada em outros. Isso acontece por diferenças de método, diferenças individuais na hipnotizabilidade, tipos de sugestão e estratégias cognitivas usadas por cada pessoa. Por isso, buscar uma assinatura neural única se tornou um objetivo muito difícil. E para resolver esse problema, Landry e colegas usaram duas estratégias: uma revisão sistemática para organizar os achados e uma meta-análise para detectar padrões realmente consistentes. E eles estruturam a hipnose em três pilares: hipnotizabilidade, indução e sugestão. A ideia é separar o que é capacidade da pessoa do que é processo de indução, do que é efeito da sugestão. A hipótese mais popular é que a hipnose depende de redes de controle top-down. Isso envolve a rede executiva central, a rede de saliência e a rede de modo padrão. Resumindo, o modelo sugere mais controle atencional e menos ruído do eu, facilitando a resposta hipnótica. A primeira evidência forte é que pessoas altamente hipnotizáveis já mostram diferenças cerebrais antes mesmo da hipnose, especialmente em regiões ligadas a controle e comunicação, como a conectividade entre o córtex pré-frontal dorsolateral e o córtex cingulado anterior. Ou seja, a suscetibilidade parece ser um traço neurocognitivo real e não apenas uma imaginação. A segunda pista é que a indução hipnótica modula redes cerebrais. Em geral, há aumento na rede executiva e de saliência e redução na rede de modo padrão. Na prática, isso prepara o cérebro para o foco, absorção da atenção e menos autorreferência. A terceira pista é que sugestões específicas podem mudar processos automáticos. Um exemplo clássico é o Stroop, que normalmente ativa o córtex cingulado anterior para resolver algum conflito. Mas sob efeito de uma sugestão hipnótica específica, por exemplo, sugestão de Alexia, a pessoa deixa de ler automaticamente a palavra, e quando isso acontece, a ativação do córtex cingulado anterior pode ser suprimida, porque o conflito nem chega a se formar. E esse é um exemplo brilhante porque mostra uma coisa muito importante. A sugestão pode modular processos cognitivos automáticos como se ela reprogramasse temporariamente como o cérebro interpreta o estímulo. E padrões parecidos aparecem em sugestões de analgesia, alucinações e paralisia motora. Então a lógica até aqui é: hipnose seria uma forma de controle top-down mediado por redes executivas aplicando instruções específicas que mudam percepção e comportamento. A hipnose seria orquestrada pela interação dinâmica entre essas três redes. A rede de saliência como o maestro, monitorando o estado interno e regulando o equilíbrio entre foco interno e externo. A rede executiva central como o executor, mantendo o foco nas sugestões e implementando estratégias mentais. E a rede de modo padrão, como o eu silenciado, reduzindo a autorreferência para aumentar a imersão. Então, até aqui a narrativa é: hipnose é controle cognitivo e atencional top-down. E nesse ponto parece que o mistério foi resolvido. Mas agora vem a parte que realmente deixa isso interessante. Isso porque a meta-análise quantitativa entra como o juiz final. O objetivo aqui é usar a meta-análise para encontrar os correlatos neurais estatisticamente mais robustos da hipnose, combinando 15 estudos de ressonância magnética funcional e PET de alta qualidade. E eles testam dois contrastes: hipnose maior do que controle e controle maior do que hipnose. E a hipótese baseada no modelo teórico era ativação esperada em regiões da rede de controle executivo e rede de saliência, e desativação esperada em regiões da rede de modo padrão. Ou seja, o que a teoria previa era uma confirmação estatística daquele framework. E é aqui que acontece a virada. A meta-análise mostrou que nenhuma ativação consistente foi encontrada em qualquer região da rede de controle executivo ou da rede de saliência, e nenhuma desativação consistente foi encontrada em qualquer região da rede de modo padrão. Ou seja, aquele padrão bonito e teórico não apareceu de forma estatisticamente confiável quando os dados foram combinados.
Isso é muito importante, porque não é que os estudos estavam todos errados, é que eles estavam inconsistentes o suficiente para não formar um padrão robusto. Isso força a ciência a ser honesta. A hipótese mais popular, mais intuitiva e mais defendida não se sustentou como assinatura neural estável quando analisada com um método mais rigoroso. Então, se não são as redes executivas, o que é então? O achado robusto foi uma ativação consistente no giro lingual, no lobo occipital. Essa área está ligada ao processamento visual de alta ordem e principalmente imagética mental. Isso sugere que o elemento mais estável na hipnose pode estar ligado à simulação perceptiva. A partir disso, os autores propõem um reenquadramento. Talvez a imagética mental seja uma estratégia central na hipnose, porque ela sustenta efeitos como analgesia, mudanças perceptuais e respostas motoras. Em vez de ser apenas controle top-down, hipnose pode ser gerar uma experiência interna tão vívida que compete com a realidade. Então fica a grande pergunta: hipnose é controle top-down ou uma simulação sensorial? Provavelmente as duas coisas, mas com pesos diferentes dependendo da sugestão e da pessoa. O desafio agora é entender como redes de controle interagem com redes sensoriais para criar a experiência hipnótica. As implicações são claras. Precisamos ampliar o foco além de controle cognitivo e investigar diretamente o papel da imagética. Também é necessário padronizar métodos, já que a heterogeneidade dos estudos atrapalha conclusões robustas. E, por fim, desenvolver teorias que integrem controle executivo com percepção e imaginação. Essa foi a análise baseada no estudo de Landry e seus colegas, uma revisão sistemática e meta-análise sobre correlatos neurais da hipnose. E a principal mensagem é: a hipnose provavelmente não tem uma assinatura única simples, mas tem mecanismos mais estáveis do que a gente imaginava, e o giro lingual pode ser uma pista central.